Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Sucesso de audiência em todo o mundo, os reality shows chegaram às TVs brasileiras na virada do milênio. Por aqui vem repetindo o sucesso da fórmula e reacendendo a discussão sobre o público e o privado na televisão. Mas além dos shows de realidade, há outros gêneros de programas televisivos que muitas vezes expõem a vida privada de artistas ou de espectadores. Esta relação é um dos temas do Salto para o Futuro de hoje. Convidamos para o debate a jornalista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Fischer, também consultora desta série. A professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Raquel Vilardi, e a psicanalista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marisa Chargel Maia. Eu conto com um convidado muito especial. Você, participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro, obrigada pela presença de vocês. Eu quero começar esse debate, Rosa, com acho que a questão que é o tema central do programa de hoje, né? O que é público e o que é privado na televisão brasileira hoje? Bem, acho que nós estamos bem longe de um tempo em que a ideia de publicização, de tornar uma coisa pública, era partilhar, fazer uma partilha das coisas em comum. Parece que hoje, talvez assim, nós possamos recorrer à filósofa Hannah Arendt, bem conhecida, principalmente pelo seu livro A Condição Humana, e que ela nos diz uma coisa muito importante nesse livro, né? Que se a gente for ver historicamente, o que era estar privado de alguma coisa? Entre os gregos, estar privado de alguma coisa era estar privado de estar no espaço público. Quer dizer, o cidadão era aquele que participava do espaço público. A mulher, o escravo, esse estava privado. Ora, o sentido de privado hoje cresceu, se transformou, se a gente pular, né, tanto tempo, tantos séculos, poderíamos dizer assim que ele se transformou muito, e o sentido do público e do político e do social também. Nós vivemos um tempo em que exatamente o que é privado é o que é a coisa mais importante de estar na ordem do público. E as coisas públicas, a solidariedade, ficamos mais preocupados com a solidariedade do privado do que com a solidariedade do público. Ora, isso traz questões importantíssimas para a educação e passa pelos meios de comunicação, passa pela televisão, que hoje é um dos meios em que mais se torna evidente essa transformação, essa mudança quase que radical naquilo que a gente entende por público e por privado. Raquel, para você o que é público e o que é privado na TV? Eu concordo com o que a Rosa nos coloca em termos da necessidade de redimensionar o público e o privado, e gostaria que a gente também levasse esse debate um pouco para o lado da questão cultural, na medida em que a televisão vai ter um impacto diferenciado nas sociedades em que a gente passa a observar o fenômeno, já que no Brasil ela tem um contorno mesmo que de modelagem do país e de costura desse universo cultural que para nós é uma coisa muito ampla, muito grande e muito diferenciada, né? Ou seja, na medida em que a gente vê a TV como um espaço cultural, né, ela vai alimentando, vai sendo alimentada por um conjunto de valores que de alguma forma são os valores que vão costurar a sociedade que a gente está querendo construir, né? Então, eu acho que, enquanto educadores, nos cabe perguntar de que forma nós estamos apropriando da televisão para torná-la
ao mesmo tempo companheira, mas uma companheira sobre a qual a gente precisa ter um olhar crítico, preferencial e sistemático, para que a gente consiga efetivamente conduzir a costura do país para um tipo de sociedade que nos agrade, que nos sustente e que nos contemple. Marisa? Eu queria endossar, né, o ponto de vista da Rosa e da Raquel, e queria trazer, só acentuar uma característica da apresentação televisiva, que é a criação de uma hiperrealidade. Né? Essa hiperrealidade que ela é apresentada pela televisão, ela é misto de realidade e de ficção. Então, quando a gente fala do reality show, a gente não pode achar que aquilo é a invasão da privacidade, nem muito menos a exposição da intimidade. Quer dizer, o que está em jogo ali é a criação de uma hiperrealidade que atende à transmissão de valores culturais, como a Raquel está trazendo. Quer dizer, e esses valores nem sempre eles se coadunam com a questão positiva da educação. Às vezes são valores perversos, como, por exemplo, a questão da competitividade ou mesmo do sucesso fácil. Né? Então, quando você fala dessa mistura de realidade e ficção, nesse caso específico do reality show, porque as pessoas estão ali, aquilo não é o real delas, né? É isso que você está querendo expor. Porque, desculpa, quando ela está ali, ela sabe que ela está com uma câmera, então ela não vai ser o real, ela vai ter uma postura, uma maneira de agir que não é anormal se ela não estivesse sendo vista por uma câmera de TV. Exatamente. Na verdade, não tem exposição nenhuma do cotidiano das pessoas ali. Uhum. Na verdade, tem toda uma criação que não é real, que é ficcional, que atende à exposição própria. Né? A exposição própria que muitas vezes visa um salto, né? Um salto de profissional, um salto de visibilidade, quer dizer... E eu acho que isso assim, é fundamental para a gente pensar a nossa cultura contemporânea, que está centrada no valor de imagem. Né? Então, essa coisa da imagem, que você precisa ter uma imagem, uma visibilidade, que você só existe a partir da visibilidade que você tem, ela traz um transtorno enorme em termos de constituição de identidade mesmo. Então, como esse programa é dirigido para professores, quer dizer, eu acho fundamental a gente pensar como isso é capturado e captado pelas crianças em processo de formação. Tá certo. Pois é, o penteado da atriz da novela, a gíria do momento, o cotidiano de gente famosa e até de anônimos. A televisão dita muitas modas no Brasil. Vamos ver na reportagem de Naila Oliveira o que um psicanalista, uma educadora e alguns telespectadores pensam sobre a transformação do que antes era privado em atração para todo o país. Não te quero assim tão longe. Eu também te amo. Tchau. Aquele era o dia do crime. Ai, que linda! Ligar a televisão e mudar várias vezes de canal para ver o que está passando. Quem assiste TV com frequência costuma ter esse hábito, conhecido como zapear, uma expressão de origem inglesa já incorporada ao nosso vocabulário. Mas o que será que faz a gente parar e ficar, às vezes horas, assistindo ao mesmo programa? Estou sempre procurando alguma coisa interessante. Noticiário, filmes, esporte. Acho que a televisão é a cultura, tá? Muito importante a gente ver televisão. Aprende bastante coisa. Vou parecer ter uma coisa meio infantil, mas eu também gosto de desenhos, porque essa é uma coisa super legal. Desenhos antigos, por exemplo. Sem dúvida que a televisão tem um impacto sobre a subjetividade das pessoas, até mesmo... porque a televisão brasileira, no caso, ela é sobretudo uma televisão de entretenimento. Segundo o psicanalista Joel Birman, a imagem tem poder de capturar e de atrair o público. Ele também diz que determinados valores éticos e estéticos são reforçados pela programação da televisão. Nós vivemos uma cultura performática, né? Aquilo que se denomina filosófica e sociologicamente uma sociedade do espetáculo, né? Quer dizer, uma sociedade do espetáculo onde eu sou aquilo que eu mostro ser. Quer dizer, o que de verdade eu sou não importa. Eu me enxerguei muito com a Suzana Vieira ontem, foi ótimo, estava muito bom. Tudo que ela disse foi verdade. O artista, no caso, ele é o paradigma do sujeito performaticamente bem-sucedido, né? Então,
que essa espécie de voyeurismo a respeito do artista, e do artista que faz sucesso, de como é a vida dele, de como são os hábitos, é uma imagem de sucesso dessa performance que as pessoas, de uma maneira inconsciente, querem se identificar. Abre a porta da esperança. Nariz e boca, meus dentes estão caindo à toa. What the fuck, Pô, André, quebrou aqui. O que antes era privado, a TV torna público. Só na última versão do programa Big Brother Brasil, da Rede Globo, foram 70 mil candidatos inscritos. O prêmio principal era de R$500 mil, mas muitos participantes foram em busca de um pouco mais do que 15 minutos de fama. Na ótica do mercado, começa-se a fomentar a ideia de que é mais importante do que aquilo que o sujeito que aparece na mídia faz, mais importante é a sua visibilidade. Então até a gente vai começar a perceber o surgimento de um novo tipo humano, que é o artista sem obra. Dessa fronteira entre o privado e o público, entre a intimidade e mesmo a privacidade, o privado começa a se apagar. Bom, Rosa, o psicanalista Joel Birman toca no assunto da sociedade do espetáculo, que é tema do livro do Guy Debord, de Guy Debord, né? E no livro, nesse livro de Guy Debord, ele encaminha uma discussão que essa sociedade do espetáculo é estimulada principalmente pelo capitalismo. O capitalismo tem interesse nessa sociedade. O que você acha dessa relação? Olha, certamente tem uma relação direta, né? Você se transforma em mercadoria, né? Quer dizer, não só no momento assim que o ser humano, jovem, criança, velho, novo, quem for, transformar-se-á em mercadoria, em objeto, né? Então, eu acho que nesse sentido, em um objeto de visibilidade e um objeto de desejo para o outro, né? Agora, eu vejo que essa questão assim de tanta presença de histórias íntimas e tanto apelo à intimidade da pessoa na televisão, das pessoas, me parece que tem também um pouco a ver com, eu vou tentar achar uma explicação, ou pelo menos discutir com os professores uma possibilidade de entender isso aí. Me parece assim que na nossa época a gente está carente de intimidade. Intimidade no sentido de ficar consigo mesmo, carente de silêncio, carente de vida consigo próprio, que talvez seja a fonte fundamental para a criação, para a gente poder criar, para a gente poder inventar alguma coisa. Olha, o que está acontecendo? Eu acho que a televisão acabou tendo, os criadores desses reality shows, por exemplo, acho que eles acabaram tendo uma grande sacada de que essa é uma carência da sociedade em que a gente vive. E deram essa resposta. A TV deu essa resposta. Agora, eu acho que é legal a gente pensar, a gente como professor, como educador, como pesquisador, pensar assim, qual é a carência de intimidade que nós estamos tendo e que respostas nós, adultos, professores, estamos querendo dar. A televisão está dando essa resposta, e essa resposta, ela está muito ligada a uma, sei lá, uma... Você acha que a sociedade está com dificuldade de discutir essa sua própria intimidade, e aí busca essa privacidade do outro, essa intimidade do outro na televisão? Eu acho que sim, eu acho que é como... Tem uma psicanalista chamada Júlia Kristeva, que é semióloga também, e ela diz, pensando nos pacientes dela, dizendo assim, meus pacientes, jovens, adolescentes, estão com dificuldade de imaginar a si mesmos. E uma hipótese que ela levanta é que a sociedade do espetáculo já imagina os comerciais, a televisão, os reality shows, enfim, de alguma forma, parece assim que se antecipam e imaginam as pessoas como é que elas devem ser. A gente já tem perguntas, e a primeira é da Silane, de Anápolis, Goiás. Obrigada pela participação, Silane. E diz o seguinte: da mesma forma que a TV influencia na vida dos jovens, o mesmo ocorre com os professores. O ideal, então, não seria conscientizar primeiro os professores sobre os malefícios e benefícios da TV e estes pudessem, então, trabalhar melhor o assunto com os alunos? Raquel. Olha só, eu gostaria que a gente pensasse
não apenas em benefícios e em malefícios, mas que a gente tentasse, de alguma forma, verificar que existe um padrão de comportamento que vem sendo veiculado pela televisão e que, de alguma forma, é esse padrão que nos parece ser aquele no qual a sociedade vem querendo investir. Se não é, me parece que é o caso de nós termos uma postura mais crítica, mais ética, em relação àquilo que se vê. Estou lembrando de uma letra de música de uma banda de rock que diz que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante, e é um pouco essa postura de que é tudo sempre festa, de é tudo sempre alegria, e de que é sempre o sucesso que se deseja almejar. E isso vai criando um impacto sobre a necessidade de chegar lá e de obter o sucesso sobre as pessoas, que nem sempre é muito possível, principalmente num país com as diferenças culturais e sociais que nós temos, né? Então, eu acho que é importante que nós, educadores, pensemos sobre isso. E, mais do que tudo, que nós discutamos isso com os nossos alunos, para que a gente tenha condição, efetivamente, de construir uma imagem do que a TV quer para nós e de nós. Ok, no próximo bloco, nossas convidadas debatem a relação do telespectador com a programação televisiva. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje debatendo a TV e a transformação do público e do privado. Eu quero começar esse bloco com uma pergunta, a pergunta da Tânia Colodetti, aqui do Rio de Janeiro. Obrigada, Tânia, mais uma vez. Que ela diz o seguinte: os canais de TV têm se tornado cada vez mais explícitos na exibição de temas sobre violência, sexualidade e outros assuntos. Como estimular os pais para preveni-los contra essas imagens que também afetam na educação dos nossos alunos dentro da escola, Marisa? Eu acho que é muito importante, quer dizer, a partir, inclusive, da compreensão de que a televisão, ela não tem apesar dela participar do processo educacional, ela não tem a preocupação com a educação, salvo alguns programas de televisão, né? Então, é muito importante que os pais se apropriem desse projeto. Quer dizer, o projeto educacional, ele pertence tanto à escola quanto aos pais. São os pais que precisam pensar no melhor projeto educacional para os seus filhos. Então, qual é a melhor maneira de se colocar, né? É se colocar criticamente. Quando eu estava falando da hiperrealidade, é compreender que tudo aquilo que é apresentado na televisão faz parte de parcialidades de realidade, né? E de grande criação e invenção o tempo inteiro, né? Então, é muito importante que os pais possam ser críticos junto aos filhos, que possam ver os problemas, que possam conversar, que possam oferecer outras coisas, quer dizer, oferecer alternativas, porque no ritmo que a gente vive hoje, né, a televisão acaba sendo uma solução, às vezes momentaneamente fácil, né, de apassivar as crianças, de entretenimento mesmo. Se chama de babá eletrônica. A babá eletrônica, exatamente. Então a criança fica vulnerável, sobretudo quando são crianças entre 0, né, e 8 anos, ficam muito vulneráveis à formação de personalidade através daquilo que é apresentado pela imagem, né? Então é preciso que pais e professores se conscientizem do papel que ocupam em relação ao projeto educacional. Tá certo. Bem, a sala é o seu lugar mais frequente, mas há quem tenha no quarto, na cozinha. A família brasileira já incorporou a televisão como um dos eletrodomésticos mais importantes. Vamos ver na reportagem como é o dia a dia de duas famílias do Rio de Janeiro, uma com 3 televisões e outra com apenas uma. 1, 2, 3. Na casa da família Tavares, o aparelho de televisão está presente em quase todos os cômodos e em quase todos os momentos do dia. No sítio, depois eu vejo TV Globinho e desligo a televisão. Aí vou escutar rádio, almoço, na parte da tarde vejo a novela, depois corta pro filme logo, Malhação, novela das 6, jornal, novela das 7, jornal de novo, novela das 8
desligo e vou dormir. Pai e mãe na sala, filhos em seus quartos. Cada um fica livre para escolher o que quiser da programação das emissoras de TV? Pelo menos na casa da família Tavares não é bem assim. Tem algum programa que o papai não deixa vocês assistirem? Dragon Ball Z. Por quê? Tem luta. A gente procura assistir os desenhos juntos com eles, para ver qual o tipo de desenho que eles estão assistindo. Quando é de luta, alguns desenhos eles não podem assistir, porque eu não deixo. E entram no acordo, eles já aceitaram isso. Começa o desenho que não pode ver, eles trocam de canal. Você tira muita coisa boa de televisão, né? Programas infantis, tem muita coisa boa. E você pode ser mal influenciado por ela, mas aí é coisa de cabeça. Se você souber ir no caminho certo, você só vai aproveitar. A relação pais, filhos e televisão é objeto de estudo para o psicanalista Joel Birman. Os pais, tanto o pai quanto a mãe, vão ter que ter um trabalho de entretenimento, de ligação, de educação dos filhos, e que isso é uma tarefa dos dois para dar à televisão o tamanho que ela possa ter, né, na vida das crianças, e que outras ofertas possam ser feitas às crianças, né? Mas certamente, a partir do movimento feminista, isso é uma tarefa a ser igualmente distribuída entre o pai e a mãe. A televisão faz parte do cotidiano de muitas famílias brasileiras. Dados do IBGE indicam que o número de aparelhos de TV supera o de geladeiras no total das residências. Só na casa da família Tavares são 3. Mas na rua ao lado, uma outra família também passa boa parte do seu tempo em frente à única TV da casa. Na sala da família Soares, todo mundo se reúne ao redor do aparelho de TV. O difícil é saber quem comanda o controle remoto. Aos poucos, um a um vai desistindo. E o vitorioso da vez acompanha seu programa favorito. O que você acha de assistir TV com toda a família em volta? Pô, eu não gosto muito não, sinceridade, porque fica todo mundo falando e a gente nunca entra mesmo num consenso pra saber o que a pessoa quer assistir. Eu quero ver uma coisa, ela quer outra, minha irmã outra, e é assim, todo dia. É um saco, cada um quer ver um programa. Meu pai quer ir pro esporte, meu irmão quer luta, minha mãe novela, eu quero assistir programa de fofoca, cada um quer uma coisa. Com vários aparelhos ou com apenas um, a televisão muitas vezes representa uma das oportunidades de entretenimento de diversas famílias brasileiras e ainda é o principal veículo de informação. Normalmente a gente que tem a vida corre, não tem tempo para ler jornal, a televisão é o melhor meio de informação. A televisão é basicamente um ponto de lazer que a gente tem contato a todo minuto, a toda hora, em qualquer lugar. Não imagino sem televisão. Não imagino. Rosa, vendo esse vídeo, pensando numa questão que consta até do boletim, né, que sujeitos estão sendo formados, né, consta lá essa pergunta, literalmente, nessa nova educação da vida íntima e da vida em espaços coletivos. Pensando no que a gente acabou de ouvir nesses depoimentos, nesses relatos, principalmente dos jovens ali, né? Exato, né? A presença, sim, absolutamente forte, né, da televisão na vida das pessoas. Eu estava falando antes no intervalo que na minha pesquisa que estou fazendo agora lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, estou trabalhando com jovens e televisão e reinvenção do espaço público. Esse é o tema da pesquisa. E tem um jovem de uma escola pública em Porto Alegre que é caixa de supermercado, se chama Anderson. E o Anderson deu um depoimento incrível na última reunião que nós tivemos, porque o Anderson é o seguinte, ele acorda às 5h30 da manhã, ele viaja não sei quanto, mais de 2 horas, vai para o supermercado, sai do supermercado no fim da tarde e vai para a aula estudar e chega de noite em casa. Ele disse, olha, eu chego exausto, não tenho mais, vou dormir. Eu não vejo televisão, mas eu sei tudo de televisão. E aí ele conta pra gente que ele, no caixa, as pessoas vão passando, e o assunto cotidiano de todas, mais de 90% das pessoas que passam pelo caixa do supermercado é a televisão. É o Big Brother, é o personagem da novela, é o negócio que aconteceu ontem num show, é o que o Silvio Santos disse não sei quando, etc. E além de tudo ele tem as revistinhas, todas que tratam de televisão, que estão ali perto do caixa, enfim. E temos ali o depoimento de uma pessoa que não vê televisão, e a televisão é
uma coisa de todo conhecimento dele. Você acha que ele se sente incluído por saber? Ele se sente o máximo. Ele disse que eu sei tudo, ele falou assim. Eu sei tudo. Quer dizer, se ele não soubesse, ele poderia... Ele se sentiria... Ele disse, isso é uma maravilha, eu sei tudo, sei o que está acontecendo com os personagens e tal. Agora, o que é importante disso aí, né? É de um meio ser extremamente forte na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, o que esse fato sugere para nós, educadores, ou de outros profissionais, no sentido da gente dizer, escuta aqui, que isso está rolando aí, o que está acontecendo aí, o que isso diz respeito a nós, a formação de uma criança, a formação de um adolescente, de um adulto, né? Então, acho que gostaria de falar de questões possíveis. Há professores que escreveram, que mandaram perguntas para cá, falando sobre o que fazer, que trabalhos são possíveis, né, no espaço escolar. Imagino que, por exemplo, só um detalhe do programa desses Big Brother da vida aí. Um verbo cotidianamente usado nesses programas é detonar. Quem você quer detonar hoje? Você ligue para o número tal, ligue para cá, escreva para cá quem você quer detonar. A palavra eliminar, a palavra detonar, a palavra acabar com o outro, pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa assim que não seja tão importante. Não, isso aí é brincadeira de televisão. Não, isso é também, além de um lazer, é também um modo de construir o sujeito hoje. E excluir, né? Quem você quer excluir? Quem você quer excluir? A gente tem outras perguntas, e uma para você, Raquel, direcionada para você. O Levi, se eu não me engano, aqui do Rio de Janeiro. Até que ponto o que é público na TV contribui para a formação das pessoas? Olha só, na minha maneira de ver, o que é público contribui sempre para a formação das pessoas, na medida em que as pessoas estão sempre inseridas num espaço público. Elas não existem, enfim, deslocadas de um ambiente, da cultura, do grupo social. Então, é óbvio que o conhecimento desse espaço público, saber quais são esses valores, quais são os elementos que compõem esse público, de que forma ele se comporta em relação à minha vida e eu me comporto em relação à vida dele, é da maior importância. O que eu acho que a gente precisa é buscar mecanismos de preservar o que é particular dentro do que é público ou do que vem sendo publicizado, né? Eu concordo muito com a Marisa quando ela expõe que os reality shows, por exemplo, não expõem a intimidade das pessoas. Por quê? Porque eles expõem intimidade de personagens que aquelas pessoas assumem para si, de persona, no sentido grego, né? São personagens que elas passam a representar naquele espaço. Na verdade, como existe um prêmio, como existe um objetivo, como existe um julgamento do público em relação à minha atitude, eu não vou me comportar necessariamente como eu sou, mas como os outros esperam que eu me comporte. E essa construção se dá ao longo até, inclusive, do próprio programa. Pois é, e eu acho que é exatamente por aí, na medida em que, não, vamos medir a pressão, vamos ver de que é que o público gosta, do que é que o público não gosta, o que querem ver, o que não querem ver. Na medida em que você estabelece isso como um valor, você está levando as pessoas a acreditarem que seja realmente através desse processo de fingimento que alguém tem condição de obter algum sucesso no tipo de sociedade em que a gente vive. Isso, a meu ver, é muito drástico na formação. Isso aí tem nome, isso aí se chama modelagem subjetiva de massa. Tá vendo como isso é muito curioso, porque se você perceber bem, se dá um toque até de novela. Eles tendem a criar até características dos personagens de uma novela. Cria um casalzinho, porque sabe, cria um enredo. Dizem que o reality show no Brasil assumiu essa característica, talvez porque no Brasil a ficção da telenovela influencia tem uma força tão grande que acaba sendo o grande material televisivo é a ficção. Tanto que hoje até os telejornais, se a gente pensar bem, o Eugênio Butti diz isso, né? Eles também são construídos de uma forma dramática.
uma notícia mais dramática aqui, uma notícia triste ali, aí eu vou compondo o jornal de forma que no final, por exemplo, parece o nascimento de um jacarezinho lá no Você começa com uma notícia ruim, muito ruim, um desastre, ou seja, e termina para cima. Tem uma você tem que ter dramática. Para não deixar as pessoas para baixo no final do jornal. Tem uma certa função isso aí, né? Mas, enfim. Agora eu vou tentar unir duas perguntas aqui para ver se a gente responde todo mundo. Uma é da Dayana, da Bahia, e a outra do Robson Rezende, de Tocantins. Obrigada pela participação de vocês aqui nessa série. E a primeira diz o seguinte: qual é a melhor forma de aproveitar a TV para a educação de crianças e adolescentes, Marisa? E também, o que a escola, como entidade de ensino interativo, deve fazer para que os alunos possam ver a TV de maneira crítica, selecionando os programas que irão contribuir para a sua formação? Eu acho interessante até retomar um exemplo que foi trazido ontem, uma pesquisa, né, que dizia o seguinte: uma criança que assiste 3 horas por dia de televisão, ela assiste, exatamente, ela assiste 50